Tá. Eu vou projetar o PowerPoint só na hora mesmo, né? Ah, tá. Não sei. É. Que eu não vejo ninguém agora, não sei. Você vai falar algumas coisas antes, não? Ou... Fosse. É. Tá. Porque no meu caso, como eu tenho duas telas, aí eu não Sim. projeto, eu fico vendo É. situações. Bom, aqui no meu 8.5, então a gente vai iniciar, Daniel, se quiser começar a gravar. Boa lembrança. Perfeito. Ok? Ok. Bom, informo a todos que essa sessão está sendo gravada, ok? Se alguém tiver algum tipo de situação contrária a isso, por favor, se apresente e deixe claro. Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Se inicia a sessão pública de apresentação do memorial do professor Daniel Oliveira Mesquita, que pleiteia a ascensão para a classe de professor titular. Então, eu estava olhando aqui entre os presentes, então, tem alunos de mestrado, alunos de doutorado, professores, alunos de graduação. Então, só para explicar rapidinho o que seria esse memorial, essa apresentação do memorial. Então, ao longo da carreira de um professor do magistério público nível superior, então a gente tem vários níveis, e esse que o professor Daniel está pleiteando é o último nível dentro da carreira do magistério superior do Serviço Federal. Então, nesse nível, é a necessidade de apresentação de um memorial. Antes, ele envia um processo que corresponde às atividades desenvolvidas pelo professor no interstício, que corresponde do dia 10/12 de 2022 até o dia 10/12 de 2024, são 2 anos, e aí nesse processo é apresentadas as atividades de ensino, pesquisa, as atividades de extensão, e no processo também está o memorial. Então, relacionado à pontuação presente nesse processo, o professor conseguiu 2,7 vezes a pontuação necessária em relação à pontuação mínima, que é de 440 pontos. Então, por isso que ele está aqui agora apresentando oralmente o que ele escreveu no processo. Depois disso, aí tudo é muito parecido com uma defesa de TCC, de mestrado ou doutorado. Ele vai apresentar, depois haverá um bate-papo com os membros da comissão, e depois será dada uma nota, e essa nota ela precisa ser igual ou superior a 7, tá certo? Então, dito isso, Daniel, mais uma vez agradeço a sua disposição, agradeço também a presença dos professores Guarino Colli da Universidade de Brasília, como o primeiro titular externo, professor Márcio Roberto Costa Martins, da Universidade de São Paulo, como segundo membro externo, professor Carlos Frederico Duarte da Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, como terceiro titular externo, e os professores suplentes, o nosso mestre, eterno mestre, Antônio Creon, José Creon Duarte, da Universidade Federal da Paraíba, como suplente interno, e a professora Sônia Zanini Sequim, da Universidade de Santa Maria, como suplente externo. Então, Daniel, a gente, como você sabe, na resolução não há tempo nem para apresentação, pelo menos eles não estabelecem tempo na apresentação, nem para as arguições, mas eu acredito que 30, 40 minutos eu acho que é suficiente para todo mundo, até, né? Então, fique à vontade. Boa apresentação. Tá. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos os membros da banca, né? A banca, tive muita sorte, né, de conseguir as pessoas que eu queria que estivessem na banca, né? Todas têm representantes
do DSE, parceiros, amigos, né, Alexandre, Creão, tem representantes da minha banca de mestrado, de doutorado, né, o Márcio Guarino, nas duas, né, foi meu orientador, e o Fred. Então, obrigado por aceitar o convite. Foi tudo em cima da hora, mas deu muito certo. Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Bom, então eu vou apresentar meu memorial para progressão funcional para a classe E de professor titular. Me chamo Daniel Mesquita, sou professor da UFPB. Vamos lá, seja o que Darwin permitir. Então, eu estruturei meu memorial, né, em relações pessoais, formação acadêmica e chegada ao UFPB, ensino, pesquisa e extensão, atividades administrativas, formação de recursos humanos, projetos coordenados e considerações finais, perspectivas e agradecimentos. Bom, me chamo Daniel Mesquita, né, eu nasci em 23 de janeiro de 75, né, numa cidade no interior de São Paulo chamada de Bebedouro, né, algumas fotos minhas aí da minha infância, meu primeiro banho. Meus pais eram muito novos quando eu nasci, então eu fui o primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro quase tudo, né? Então isso me deu muita sorte por um lado, né? Assim, sempre fui muito bem cuidado, muito querido e tive muito tempo para aproveitar meus avós, né? Perdi meu último avô tem alguns anos, uns 5, 6 anos atrás. Minha família é muito pequena, né? Minha mãe é filha única. Meu pai tem uma irmã, né? Então tem minha tia, casada com meu tio Mi, minha tia Lilian, né? Meu tio é biólogo também, né? Eu tenho uma irmã casada com Humberto, Vanessa, né? Tenho 2 sobrinhos, né? Enzo e Alice. E minha tia e meu tio têm 2 filhos, Eduardo e Gustavo, né? Ambos casados, com filhos lindos, né? Esposas igualmente. Eu passei minha infância em Bebedouro, em São Paulo, e Uberaba, em Minas Gerais, né? Acho que talvez meu interesse por biologia tenha surgido desse momento, assim, né? Então, assim, o local que eu morava lá em Uberaba era um local com muita área rural no entorno, né? Tinha muitas áreas de cerrado, né? Eu sempre gostei de bicho, né? Não tenho tantas lembranças de Bebedouro, mas eu lembro que tinha um galinheiro no quintal, assim, gostava daquele ambiente, né? Outra coisa que certamente me influenciou muito, né? Tinha um clube que a gente passava os finais de semana, o Irapuru, que é um deck, costumava pescar desse deck aqui, né? E eu sempre achei muito mais interessante, em vez de ficar na piscina ou fazendo algum esporte, ficar pescando ou pegando cigarra, né? Pegando bichos nessa área verde. E sempre gostei de pegar bicho, colocar no álcool. A estante da sala era cheio de escorpião no álcool, cobra, sapo no álcool, né? Outra coisa que também eu gostava muito de assistir, né? Hoje em dia a gente tem a Discovery Channel, que é cheio de... Você pode ficar o dia inteiro assistindo programas sobre biodiversidade, mas naquela época não tinha muita opção, né? Tinha no domingo à noite, né, TV Cultura, Planeta Terra, né, que era a música de abertura, a música do Caetano Veloso. Eu lembro que eu gostava muito de assistir também isso, né? Acho que veio daí um interesse por biologia, né? Também não posso esquecer da influência que meu tio exerceu, né? Meu tio é biólogo, né? Aposentado pela Unesp, em Jabuticabal, e no momento que eu falei, eu quero fazer biologia, né? Ele me levou para conhecer alguns laboratórios lá na Unesp, e eu lembro de conhecer laboratórios lá é muita agronomia veterinária, né? Mas eu lembro do professor descongelar, tirar do nitrogênio, sêmen, e logo depois colocar na lupa lá e ver os espermatozoides se movimentando, ver o embrião em estágios embrionários, em mórulas, assim, eu achava aquilo muito legal, assim, né? Bom, fiz minha graduação na Universidade Federal de Uberlândia. Em 1993 eu comecei minha graduação. Essa foi minha orientadora, professora Vera Lúcia, de Campos Brites. Trabalhei com taxonomia e ecologia de bótopos alternatos, né, na graduação. Quando eu acabei a graduação,
naquela época o mundo não era tão globalizado como hoje, não tinha internet, né? A gente não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. Eu sempre tive interesse de ser pesquisador, né? E meu contato com a Universidade de Brasília foi basicamente tinha um cartaz na coordenação do curso de Biologia, com uma propaganda, mestrado em Ecologia na Universidade de Brasília, com uma lista de professores que podiam orientar, né? E tinham 2 professores da área de herpetologia, né? O Guarino, né? E o Alex Bamberg, né? Eu simplesmente peguei o telefone que tinha lá, telefonei para o departamento, pedi para chamar o professor Guarino e conversei com ele me convidou para ir lá conhecer e quando eu fui fazer a inscrição ele acabou que não estava lá, mas acabou que a gente conversou e eu prestei, primeiro eu entrei na biologia animal, depois fui para ecologia, estava sem bolsa na ecologia animal e fiz o mestrado em ecologia, né, de 99 a 2001, trabalhando com variação geográfica de populações de lagartos, do que na época a gente chamava de cnemidófilos, né. Tem uma foto da minha defesa, está aqui o Fred, o Alex e o Guarino na defesa, em março de 2001. Bom, falando um pouquinho da escolha do meu orientador, né, do Guarino, né, assim, eu tive muita sorte na minha escolha, né, assim, naquela época eu era muito novo, ele também era bem novo também, o laboratório era muito menor do que é hoje em dia, né, tinha muito menos alunos, então eu tive um privilégio danado de as coisas. Eu nunca tinha mexido com lagarto na vida, nunca tinha pegado um calango na mão na vida até aquele momento. Então eu tive muita sorte de... Ele pessoalmente me ensinou a medir os animais, a coletar os dados que a gente coleta desses animais. Então me ensinou a coletar, me levou em Pirenópolis, em Chapada dos Veadeiros, em Cristalina. Fomos em Rondônia também coletar, essa foto de lá de 98. E a gente sabe que hoje em dia cada dia é mais difícil, né? A gente tem muito aluno e não consegue se dedicar pessoalmente para essas coisas, acaba delegando essas funções para alunos mais experientes, né? Mas então nesse aspecto, tive muita sorte, né? De estar no momento certo, na hora certa, né? E foi muito bom, está sendo muito bom até hoje. Quando eu acabei o mestrado, durante o mestrado eu tive chance de fazer umas viagens, né? Em áreas de savanas amazônicas, né, áreas isoladas de cerrado na Amazônia, em Rondônia especificamente. Eu fiquei fascinado com esses ambientes de savana. Então eu sempre gostei de ficar longe de casa, né, assim, de trabalhar longe de casa. Não é uma coisa que eu gosto de ficar trabalhando no quintal de casa. Que você vai, fica lá um mês e resolve a vida e volta, né? E em casa você nunca sai de casa, né? Então é difícil, né? Você chega, você tem que correr porque tem que ir para casa depois. Então eu sempre almejei estudar um pouco mais longe de casa, para coletar pelo menos, né? Então propus um projeto com o Guarino para trabalhar com a ecologia de comunidades de lagarto em áreas de cerrado e de savanas amazônicas, né? E fiz isso no programa de pós-graduação em biologia animal. Também não posso deixar de mencionar a influência que eu tive do Alex, né, do Alexandre Bamberg, professor da UNB naquele momento também, né. Por incrível que pareça, né, a primeira lembrança que eu tenho de escutar de falar de ecologia de comunidades foi do Alex. Logo que eu cheguei na UNB, o Guarino falou, eu não tinha bolsa, ele falou, se inscreva como monitor de biologia dos répteis para você ganhar uma bolsa de monitoria. E naquela época, né, digo por mim, eu assistia às aulas dos professores quando eu era monitor da disciplina, todas as aulas, e ajudava nas práticas, no que fosse preciso, né? E eu não me lembro se o Alex dava aula de comunidades ou nas conversas que eu tinha com o Alex, às vezes no campo, né? O Alex me falava muito do artigo do Eric Pianca, Ecologia de Lagartos de Deserto, de 1973, né? E também o Alex foi muito importante também para a minha formação. Fiz muitas viagens com o Alex, consultoria, né? E mandei um convite para ele, não sei se ele vai assistir. Tive a chance de convidar ele para eu orientei um aluno do doutorado que fez o doutorado de sanduíche lá no Texas com o Pianca, que trabalhou com comunidades, e fiz questão de chamar o Alex para a banca na época da defesa desse aluno. Bom, outra coisa muito legal que aconteceu durante esse período, né, foi
conhecer o Lauri Witt e a Jan, né, Janali Caldwell, né? Primeiro contato que eu tive com o Lauri, ele estava voltando de um campo de Rondônia, né, em Guajará-Mirim, e ficou uns dias em Brasília, e o Guarino levou todo mundo para almoçar com ele lá no restaurante Careca. E foi quando a primeira vez que eu tive contato com ele, né? E todo mundo que é da herpetologia, né, do Brasil especialmente, conhece, sabe a importância que o Lauri tem, né? Talvez a pessoa que mais conhece os lagartos, né, brasileiros, né, neotropicais, né, assim, e isso me possibilitou, né, o Guarino me deu a chance de ir para o campo com eles, essa foto do Jalapão, 2002, começo de 2002, e nesse campo eu conversei com ele que tinha interesse em fazer doutorado de sanduíche, né? Na verdade era uma sensação assim muito legal, né? Assim de como se você fosse entrar para uma banda, né? Te chamasse para entrar para os Beatles, né? Assim é uma coisa muito legal, assustadora por um lado, mas muito boa, né? E eu fui fazer o doutorado de sanduíche em 2004 lá em Oklahoma, né? E foi assim, foi muito bom ficar lá 6 meses, eu queria ter ficado mais tempo, né? O Lauro me levou muito para o campo, né? Conheci muita coisa no entorno lá de Oklahoma, no estado do Arkansas um pouquinho, né? Vi muito bicho legal. O Lauro assim, ele é impressionante a velocidade com que ele faz as coisas, né? Com que ele lê as coisas que você escreve. Eu voltei do doutorado de sanduíche com todos os 4 capítulos submetidos, né? Voltei 6 meses antes da defesa, que é a minha agência da CAPES, e eu voltei com tudo submetido, já pronto, né, assim, né, e nesses 6 meses que eu fiquei antes da defesa, eu fiz vários campos com o Lauro, com a Jen, com o Guarino, para Alta Floresta, para Jalapão de novo, Vale do Rio Paraná, São Domingos, né, então foi algo muito bom, né. Outra coisa que também foi muito legal também lá em Oklahoma, foi conhecer pessoas que a gente às vezes lia nos artigos, raramente você tem a chance de conhecer, né. Fiz muitos amigos, né, eu dividia casa lá com o Adrian, o brasileiro, né, já era meu amigo, com o Dom, né, essa foto do Dom aqui, lá em Oklahoma em 2004, essa aqui 20 anos depois, esse ano lá no Arkansas. Então conhecer pesquisadores, né, que a gente às vezes desmistifica um pouquinho aquele negócio que aquela pessoa que você lê no trabalho lá é uma pessoa diferente, esquisita, né, na verdade eles são iguaizinhos a gente, né, gosta de falar bobagem, gosta de tomar cerveja, são iguais, né, e conheci muita gente, né. Eu lembro, teve um congresso lá em Oklahoma, né, a reunião da SSAR, da SH, teve um churrasco na casa do Lauro, que estava o Eric Pianca, o Shine, o Lozos, tava quase que herpetologia, metade da herpetologia estava no churrasco, assim, né, então foi muito legal, né, conhecer várias dessas pessoas, né, Bill Cooper, né, Justin Condon. Bom, quando eu acabei o doutorado, eu logo consegui uma bolsa de pós-doutorado na UNB também, com o Guarino. Fui bolsista por 2 anos, né, e consegui publicar muitos trabalhos, né, muitas coisas que estavam acontecendo durante o doutorado, que não necessariamente tinham ligação com o doutorado, né, mas coisas que a gente desenvolve no laboratório, eu consegui publicar um número considerável de artigos durante esse pós-doutorado, né. Então, assim, o Guarino foi certamente a pessoa mais importante assim na minha formação, né? Desde aquela época lá né, no começo do mestrado até hoje, né, a gente continua muito próximo, né, tanto que ele está na banca aqui, né? Fiquei muito feliz que não existia impedimento, né? Então ele, além de ser um orientador, né, muitas vezes ele atua como quase um pai para mim, né? Assim, ele é muito preocupado em me envolver nos projetos que ele está submetendo, em coisas, né, do grupo de pesquisa, né? Nós temos 2 grupos de pesquisa, ele coordena um, eu coordeno o outro, que ambos somos participantes dos 2, e quando eu consegui meu emprego, ele sempre ajudou muito a montar o laboratório, né, com equipamentos, né, financeiramente também, né? Então a gente continua trabalhando muito juntos. Essas fotos são recentes, aqui em Casa Nova, na Bahia, isso aqui é em Vale Mamanguape, aqui, isso aqui é lá em Cutting, né, na Malásia, esse ano. Então, isso aqui é lá no Grota do Angico, né? Então, a gente continua, além da relação, né, que eu tive de orientadora, de parceria e de amizade muito grande, assim, né? Bom, quando eu acabei o pós-doc da UNB, eu
no finalzinho do pós-doc eu consegui um emprego de professor substituto no Departamento de Ecologia da UNB por 1 ano e depois fui professor da Universidade Católica de Brasília por 1 ano e meio, até a minha chegada à Universidade Federal da Paraíba. Inicialmente eu passei no concurso para o Campus 4 em Rio Tinto, em dezembro de 2007. No ano seguinte eu fiz outro concurso para o Campus 1, e assumi o emprego em dezembro de 2008. Depois que eu vim para a UFPB, eu ainda fiz mais um pós-doc, passei o ano de 2013 e 2014 na Universidade do Texas, em Austin, trabalhando com Eric Pianka. Fizemos alguns artigos bem legais lá, depois eu vou falar um pouquinho deles. Mas foi um período assim, muito legal. Assim, Conhecer o Eric foi assim, conhecer melhor ele, foi uma coisa também muito gratificante. Queria falar um pouquinho da minha relação com ele. Meu primeiro contato que eu me lembro assim, de escutar o nome Eric Pianka foi estudando para o mestrado. Na época que eu estava na graduação, o único livro de ecologia que a gente tinha acesso em português, ou não tinha muito livro na biblioteca também, era o livro do Odum, que era assim, muito ruim aquele livro. E quando eu estava estudando para o mestrado, na UNB, a gente preferia estudar por uma versão em espanhol do livro Ecologia Evolutiva, do Eric, do que estudar para o livro em português do Odum. E uma coisa muito engraçada, que depois lá conversando com ele lá em Austin, que ele disse que esse livro do Odum foi o grande motivo dele ter escrito o livro Ecologia Evolutiva, porque ele virou professor lá em Austin, acho que em 1967, e odiava esse livro. Aí ele falou, vou escrever o meu próprio livro para usar na minha disciplina. E aí foi assim que surgiu a ideia e a necessidade de escrever a primeira edição do livro Ecologia Evolutiva, que se tornou um livro clássico. Teve um outro momento também muito legal, no Congresso de Herpetologia em Pirenópolis, em 2009, o Guarani pediu para eu levar ele para o campo, ele e o John Vince, e a gente passou o dia lá em Pirenópolis e mostrei para ele os locais que eu coletava no mestrado, assim, ele queria ver os bichos que tinha lá, Ele disse que nunca tinha visto um gimnoftalmídeo vivo, Acabamos não conseguindo ver, porque não é uma coisa fácil de achar, mas vimos tropiduros, quinemidófilos, meivula, E foi muito legal passar esse dia conversando lá. Na volta ele levou uma mochila com uma toalha dentro, aí tinha, no fim da tarde, no meio da tarde, ele tirou um monte de cerveja, estava tudo natural, porque ele ficou o dia inteiro dentro do carro no sol, e ele deu uma para cada um lá. O pessoal que estava atrás dele jogou fora pela janela e eu tive que tomar, não teve muito jeito. Mas foi muito legal. E outra coisa, já que eu descobri pouco antes de ir para Austin, que a gente fazia aniversário, ele faleceu, no dia 23 de janeiro. E ele me mandou um e-mail, será que a gente foi predestinado para trabalhar juntos? É no mínimo hilário, imaginar que um ateu, que vivia lutando contra esses fanáticos religiosos, recebia de vez em quando ameaça de morte, até inclusive, Quando eu estava lá, ele recebeu um telefonema com ameaça de morte, de pessoas que ele não faz ideia quem era. Ele morria de medo de alguém entrar lá e matar ele, dentro da universidade, por causa disso, Chamava ele de Dr. Doom, E dizer que a gente é predestinado para alguma coisa, no mínimo hilário, Guardo com muito carinho o contato e a relação que eu tive com ele depois que eu descobri isso. Todo ano eu ligava para ele no aniversário e ele já atendia sabendo que era eu, Já dizia "Hey Daniel", E sempre muito carinhoso, agradecia o carinho, a atenção que eu tinha com ele. Acho que poucas pessoas ligavam para ele, ele era muito isolado, E eu tive contato até 12 dias antes dele falecer. Mandei um e-mail para ele falando de um artigo que estava chegando à revisão, E em breve ele receberia para dar uma lida. E ele respondeu, "I'm helpless to help", Ele sempre foi muito irônico, E eu... E 12 dias depois recebi uma mensagem, um e-mail do Laure falando que ele tinha, dessa vez, de verdade, falecido, Então foi muito triste, mas faz parte, Bom, mudando um pouquinho de assunto, falando... fui professor substituto da UNB, um pouquinho de ensino, Ministrei
muitas aulas na UNB, né? Muitas turmas, né? De ecologia para engenharia, biologia dos répteis, disciplinas na pós também, junto com o Guarino. Na Católica eu dava aula de zoologia dos vertebrados. Na UFPB participei de muitas disciplinas, né? Vou destacar as principais que eu ministro hoje, né? Já tem muito tempo que eu participo delas, né? Ecologia básica, ecologia de populações e comunidades. Participo com muita frequência de seminários em pesquisa da pós. Zoologia de campo e biologia dos répteis também, né? Queria ressaltar, assim, meu estilo de vida, né, aqui na universidade só é possível porque eu tenho uma parceria, né, muito forte com duas professoras, né, com Denise e Carol, professoras e amigas, né. Eu e Denise, a gente divide as disciplinas desde que a gente foi contratado pela UFPB. Carol, um pouco menos antiga, vamos dizer assim, né, mas isso permite que a gente dê aula só uma parte do semestre e consiga viajar nesses momentos que a gente não está em disciplina. Então isso só é possível por causa dessa parceria que a gente faz questão sempre de manter e de organizar para poder elas ou eu viajarmos, né, seja para coleta ou até para outras coisas, né. Então, de 2009 até hoje eu ministrei em média 11,44 horas por semestre, sendo 7,6 horas na graduação e 5 horas na pós-graduação. A avaliação dos discentes às minhas aulas, ela é 94,8, né, e baseada em 1.426 avaliações, né. Bom, quando eu cheguei na UFPB, né, falando um pouquinho de pesquisa, eu criei o grupo Herpetologia do Nordeste, né. Inicialmente foi um grupo formado por ex-colegas, né, por colegas lá da UNB que também viraram professores aqui no Nordeste, né, o Adriano da UFRN, o Gabriel também na UFRN, o Gustavo também na UFPB, o Fred também na UFPB, Renato na Federal de Sergipe, né, o Guarino, né, obviamente, e depois o grupo foi aumentando, né, com amigos que eu fui fazendo aqui no Nordeste, com o Márcio, com o Marcelo, com o Geraldo, e ex-alunos, né, que fizeram doutorado, mestrado comigo depois, né. Difícil falar da minha carreira sem falar da coleção herpetológica da UFPB, né. Embora o curador da coleção é Gustavo, né, hoje eu também sou curador, mas eu sempre fui muito ativo na coleção, né. Sempre dividi as atividades de curadoria com o Gustavo, né. Então a coleção foi criada em 1977, né, aqui no Departamento de Sistemática e Ecologia, né. Em 1982, o professor Miguel Trefur Rodrigues se tornou professor da UFPB, essa coleção cresceu bastante nessa época, né, chegou a ter 4.000 exemplares. Em 1986 o Miguel voltou para São Paulo, foi para a USP. Um ano depois ele retornou à UFPB e viu que a coleção tinha perdido metade dos seus exemplares, né. Vendo isso, ele solicitou ao departamento a doação do acervo lá para a USP. Isso meio que serviu de um chacoalha no departamento, e o departamento decidiu não doar a coleção e decidiu tomar a frente e cuidar de fato dessa coleção. Inicialmente o professor Ricardo Rosa, né, foi o curador, depois o Alexandre Persequilo, mas essa coleção só se manteve porque inúmeros alunos, bolsistas DCR, alunos de todos os níveis, né, de graduação até pós-doutorado, e com os curadores trabalharam pesado para cuidar desse acervo, né. Quando eu cheguei, eu e o Gustavo chegamos em 2008, tinham mais ou menos 4.000 animais tombados num espaço físico de 30 metros quadrados. Hoje, ela tem mais ou menos 35.000 animais tombados e 6.000 tecidos. O espaço físico está um pouco melhor, está com 100 metros quadrados, com alguns armários compactadores, né? O Alexandre é coordenador de um projeto agora que foi aprovado, a gente vai colocar compactador em todas as coleções, vai completar os compactadores de todas as coleções do departamento, né? Então, cada dia está melhorando, né? Falta um bocado ainda, como sempre, né? Nunca vai estar 100%, é impossível, mas está muito melhor do que já esteve. A coleção tem um site, né? Um site muito simples que eu criei, basicamente com a lista de espécies que ocorrem lá e com a distribuição de onde vêm essas coletas, né? Só para ter uma ideia, né? Esse mapa aqui tem todas as localidades que eu participei, ou eu coordenei, ou eu participei, ou foi algum aluno que eu orientei, que coletou nesses locais, né? Então, por isso que essa coleção está crescendo tanto, né? Porque não só eu, mas esses são os que eu tive envolvido, né?
mas foram muitas coletas, né, durante esses anos, né, mais de 20, 25 localidades que foram amostradas, né, e o material está parcialmente aqui na UFPB, né, alguma parte a gente divide em outras coleções, né, só alguns exemplos, né, essa aqui na sede da Capivara, né, além de ser um trabalho de coleta, foi uma disciplina de biologia dos répteis, né, bons tempos, né, os alunos foram de avião para lá, né, na época. Isso aqui é Boqueirão da Onça, mais recente, né, coletou também lá, foi um trabalho, um projeto, né, que eu coordenei, né, esse aqui foi ano passado, em Casa Nova, nas dunas do Rio São Francisco, né, um lugar também muito interessante, né. Aqui Grota do Angico, né, tá aqui o Barry Sinervo, né, Renato, o Guarino, né, nós também coletamos muito lá no estado de Sergipe. Bom, eu consegui minha primeira bolsa de produtividade em pesquisa nível 2 inicialmente em 2008, e em 2018 me tornei bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1D. Até hoje eu publiquei cerca de 145 manuscritos, 147 na verdade, essa semana eu tive 2 aceitos, sendo 8 capítulos de livro e 135 artigos. 65% desses artigos têm a participação de discentes que eu orientei. Meu índice H, baseado no Web of Science, é 22, né? Baseado no Scopus é 26 e baseado no Google Scholar é 36. Né? Embora o Collins não exista mais hoje, mas quando eu fiz o memorial e comecei a montar a apresentação, ele existia, né? Mas isso aqui é a distribuição da minha produção no extrato Qualis. Ela é bem distribuída, né? Mas tem bastante coisa nos primeiros 4 extratos do Qualis. Isso aqui é um visual das pessoas que citam os artigos que eu publiquei, né? Também bastante distribuído ao longo do globo aí, né? Falando um pouquinho da minha área de atuação, né? Eu trabalho com herpetologia, né? Mas em diversas áreas dentro da ecologia. Eu tenho coisas com evolução, com macroecologia. A gente gosta também de publicar checklists, né? Ecologia de comunidades, autoecologia, sistemática e parasitologia. Eu vou dar rapidamente alguns exemplos de alguns estudos que a gente fez em cada uma dessas áreas, né, sem dar muitos detalhes, não ficar muito longo. Primeiro com evolução, né, esse é um trabalho bem recente, acabou de sair. Evolução da fossilidade em lagartos microteídeos, né, a gente propôs um índice de fossilidade usando a morfologia dessa família, né, e mapeamos na filogenia. Tentamos testar hipóteses sobre a origem dessa fossilidade, né, em que tipo de substrato seria mais propenso para o surgimento e diversificação da fossilidade. Né. Outro trabalho também que eu fiquei muito feliz também de ter participado, né, foi uma colaboração com o Daniel Raboski. A gente conseguiu a capa da Science esse ano, né, a gente forneceu os dados de dieta do banco de dados que a gente vem montando ao longo desses 20, 25 anos, né. Isso digo eu e o Guarino, né? Os dados do Lauro e do Eric devem ter 50, 60 anos, né? Então, são muitos dados, né? E além desse artigo trazer a filogenia mais completa, né, de Squamata, ele tenta explicar por que tem tantas espécies de serpente em relação a outros Squamata, né? Então ficou bem legal. Falando um pouquinho de artigo de macroecologia, né, esse foi um trabalho que eu fiz lá no pós-doc com o Eric Pianca, né, tem contribuição de vários colaboradores, né, vários amigos. Né, a gente foi um trabalho com padrões de história de vida de lagartos do mundo, testamos várias hipóteses, surgimento da viviparidade, dentre outras coisas. Né, ficou bem legal também. Conseguimos publicar numa revista muito boa, na American Naturalist. Esse trabalho também saiu agora, né? Esse foi o artigo que eu falei com o Eric que ia chegar da revisão para ele ler poucos dias da morte dele, né? Sobre ingestão de formiga em lagartos, né? A gente mapeou a ingestão de formiga dentro de lagartos esquamatas, né? E publicando com uma revista legal também e testamos umas hipóteses bem interessantes. Outra coisa que eu gosto muito também de fazer é publicar checklists, né? Apesar de, infelizmente, não consegue publicar isso
em revistas com impacto, muito impacto, mas é uma formação muito importante, né? Seja para os pesquisadores usarem e para políticas públicas também, né? Então isso aqui é um trabalho que a gente publicou em parceria com a Thaís Guedes, né? É o banco de dados mais atualizado de lagartos da Caatinga, né? Saiu isso pouco tempo atrás, 2 anos atrás. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, né? O Adrian Garda, grande colaborador e amigo, aprovou um projeto uma vez sobre as UCs da Caatinga, né? A gente ia mostrar as 9 UCs federais de Caatinga. E quando a gente foi mostrar a primeira UC, Unidade de Conservação, o gestor falou com ele lá que sentia muita falta de artigos simples, com muitas fotos, né, bem acessível para a reserva, né? Ele gosta de todo tipo de artigo que a gente faz, é importante para a reserva, mas esses, eles são muito importantes e eles tinham muita necessidade, né? As pessoas às vezes não querem publicar porque não publicam em revistas com muito impacto. E ele pediu isso para o Adrian na época. E a gente escreveu o primeiro número dessa série, que a gente está chamando de série agora, né? Petofauna de Áreas Protegidas da Caatinga, né? No Raso da Catarina. A gente escreveu o primeiro lá na reserva mesmo, à noite, né? Então já deve estar no número 9, 10 já a série, tem muitos artigos, né? E apesar de a gente publicar em revistas sem muito impacto, mas os trabalhos são bastante citados, né? E as pessoas, não é muito raro você estar num congresso alguém perguntar quando vai sair o próximo da série, né? É uma coisa muito legal. Outra área que eu gosto muito também é ecologia de comunidades, né? Fiz no doutorado e continuo tentando replicar, atualizando metodologias, obviamente, né? A gente sempre tenta usar métodos que são propostos mais recentemente, né? Mas para testar a presença de estrutura de comunidade, né? E os seus determinantes. Esse é um trabalho que saiu há pouco tempo, ano passado, com a comunidade lá da Serra da Capivara. Isso aqui é a coisa que eu mais gosto de fazer, trabalhar com autoecologia, pegar uma espécie, estudar ela com bastante detalhe ao longo de um ano inteiro, estudar detalhes da reprodução desses animais, muitas vezes envolvendo histologia, né? Dieta, né? Então, morfologia, né, e publicar um trabalhozinho bem completo, né. Também, infelizmente, não é o tipo de artigo, por mais que seja a base da ecologia, a gente consegue publicar isso num artigo, numa revista Qualis A3, A4, né, se tudo der muito certo, né, mas não deixa de ser muito importante, muito legal, né. Sistemática, né, eu trabalho com sistemática em parceria com outras pessoas, né, com o Guarino, com o Frank Burbank, com o Adrian, o Gabriel. Mas já fizemos coisas, né, filogeografia de Ctenomydophoros, né, a meivula, né, tive a chance de participar da descrição de algumas espécies também, sempre de Ctenomydophoros na época, hoje em dia a meivula, né, então Ctenomydophoros parecis, que depois virou a meiva parecis, Ctenomydophoros mumbuca, virou a meivula mumbuca, e Ctenomydophoros jalapensis, né, foram espécies que eu participei da descrição. E parasitologia, né? Eu fui orientador de muitos alunos que vieram do Crato, né? Tem um grupo muito forte lá de parasitologia, né? E muitos alunos vieram fazer doutorado comigo e trabalhando com ecologia de répteis e também com parasitologia, né? Em colaboração com o Valtécio e mais recentemente, depois da chegada da Ana Carolina, também com a Ana Carolina aqui em João Pessoa. E muitas vezes a iniciativa vinha dos próprios alunos no laboratório, né? Tinha um aluno lá abrindo um monte de lagarto para trabalhar com outra coisa, e eles, eu posso ajudar e pegar os parasitas, identificar e fazer outra coisa, então acabei publicando muito com parasitologia, né? Por causa da iniciativa dessas pessoas, desses alunos, né? A colaboração desses colegas, né? Bom, para, vamos dizer, finalizar um pouquinho essa parte de pesquisa, né? Aconteceu uma coisa mais ou menos um mês atrás, que eu fiquei muito assustado, mas fiquei muito feliz também. Recebi uma ligação da reitora, que foi, dessa vez, eleita e foi empossada, né? 4 anos atrás ela não foi empossada. Dessa vez ela foi, e ela me telefonou, eu não conhecia ela pessoalmente, né? E pedindo uma reunião comigo, né? Eu falei, meu Deus, né? O que vai acontecer, né? O que ela quer comigo? E fui encontrar com ela, e ela queria que eu fosse pró-reitor de pesquisa da UFPB, né? E falou, não responde não, fica pensando aí, pensa. Eu falei, não, eu vou responder agora. Eu falei, estou lisonjeado com o convite, assim, tem mais de 2.600 professores na UFPB, você achar que eu
sou uma pessoa apta a esse cargo tão importante, assim, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, mas não é uma coisa que eu almejo e é muito difícil no momento da minha vida também, viajo muito, né, não é a minha vibe, vamos dizer assim, né, mas agradeci, ela falou, fique tranquilo, você contribui muito para a universidade fazendo o que você faz, continue fazendo isso, que você está fazendo muito. Então ela me disse isso, fiquei muito feliz, né? E, bom, extensão, eu nunca fui muito minha praia, extensão, talvez com um pouco de timidez, né? Minha atuação sempre foi muito aquém do desejado, né? Mas mesmo assim, já participei de alguns projetos, né? Tem 2 biólogos aqui no laboratório, né? Thaís e o Fagner, né? E eles gostam muito, eles já coordenam projetos de extensão e eu sempre participo. Então já participei de 4 projetos vinculados a eles, né? Em relação a atividades administrativas, eu já fui coordenador do programa de pós-graduação em zoologia durante uma gestão e fui vice-coordenador por 2 vezes. Em relação à formação de recursos humanos, eu já orientei 98 pessoas, né? São coisas que você só fica sabendo quando você precisa resgatar a informação e colocar no texto, né? Assim, fica até assustado com o número, né? Se me perguntasse antes quantos, eu nunca saberia responder, né? Mas fiquei surpreso e assustado com esse número, sendo 54 homens e 44 mulheres, né? De maneira alguma essa diferença entre homens e mulheres foi uma decisão minha. Eu nunca disse não para ninguém. Eu acho que isso é muito mais fruto do racismo estrutural, do sexismo estrutural, de homens ter mais oportunidades que mulheres, né? Torço para que esse número se iguale, né? E seja mais igualitário, né? O quanto antes, né? Esses alunos foram 40 de iniciação científica, 27 de mestrado, 21 de doutorado, e não coloquei aqui, 4 de pós-doutorado. Em relação à área taxonômica das orientações, né, 62 foram sobre lagartos, 27 sobre anfíbios, 4 sobre serpentes, 3 com quelônios e 2 com mamíferos. Falando um pouquinho dos projetos que eu coordenei, só coloquei os que eu coordenei, não os que eu participei, são muitos. O Guarino sempre me incentivou a correr atrás de dinheiro. A gente ser independente, não depender só do laboratório para coletar os dados e para ter o material de pesquisa, né? Então eu sempre mandei muitos projetos, na época do doutorado também, e o primeiro que eu consegui aprovar foi da Fundação Boticário, né, em 2002, né, para coletar nas savanas amazônicas, né, de quase 34 mil reais naquela época, né? Muito legal, muito bom. A gente coletou em Humaitá, no Amazonas, e em Monte Alegre, no Pará, com esses recursos, e comprei também muitos equipamentos, coisas que uso até hoje. Logo que eu cheguei na UFPB, eu aprovei o programa Primeiros Projetos, né, o Jovem Pesquisador, de 38 mil reais quase, né. Um pouco depois, aprovei como coordenador universal do CNPq na faixa mais alta, quase 133 mil reais. Teve um gap muito grande assim de possibilidades de submissão de projetos, porque a FAP da Paraíba praticamente morreu depois de 2008, 2009 até 2018, né? Assim, a única coisa que ela financiava era PIBIC Júnior, né? Ficou inadimplente e só agora, em 2018 para cá, começou a financiar muitos projetos, né? E foi uma grande ajuda, porque o governo federal nessa época, em 2018, foi o governo federal que morreu, né? Pelo menos para essa área, né? Parou de lançar editais, né? Quase, né? Diminuiu radicalmente. E o primeiro que a gente conseguiu aprovar, né, depois desse ressurgimento da FAP, foi o edital Pronex, né, apoio a núcleos de excelência, né? Fiquei muito feliz que o CNPq e a FAP considerou o nosso grupo de pesquisa aqui como um grupo de excelência, né? Já tinha participado de um Pronex lá em Brasília com o Guarino, né? E eu fiquei assim muito contente de saber que eles consideram o nosso grupo, né, o grupo que eu coordeno, um grupo de excelência. Um projeto de mais de 400 mil reais que finalizou há pouco tempo atrás. Também aprovei um edital Demanda Universal da FAPESC, né, está finalizando esse mês. Tem vigente o edital Amazônia mais 10, né, o edital de 1,5 milhão, né, sendo 300 mil da FAPESC. Também aprovei o edital PPQ da UFPB, de 45 mil reais.
2 bolsas de produtividade nível 2 e 2 bolsas de produtividade nível 1. 2 bolsas PDJ, pós-doutorado júnior, e fui coordenador até um mês atrás, né, quando se encerrou o CapSprint UFPB, de um dos subprojetos do CapSprint da UFPB. Bom, finalizando, né, assim, considerações finais, eu pretendo continuar oferecendo disciplinas na área de ecologia, as disciplinas que eu já ofereço, né, e biologia dos répteis, né. Infelizmente tem bastante tempo que eu não ofereço para graduação, né, assim, basicamente tem uma visão muito restritiva da PRPG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de graduação, desculpa, né, e uma falta de recursos, né, para custear essa disciplina no campo, né, para os alunos de graduação. Eles não entendem que essa disciplina é oferecida junto com a pós-graduação, eles não aceitam isso e também não aceitam que a disciplina pode ser em bloco, pode ter uma viagem em bloco, tem que ter uma viagem de alguns dias, de uma semana pelo menos, que custa dinheiro, e por esse motivo eu optei por não oferecer mais ela na graduação. Eu deixo que os alunos façam como aluno especial, né, mas eu tento oferecer ela na pós-graduação de vez em quando, né, lembrando também que ela envolve custos que vão além dos custos do PROAP, né? Então tem que ter um projeto ativo com algum dinheiro para a gente usar a estrutura do projeto para fazer a disciplina. Ainda pretendo fazer um pós-doc no exterior, talvez em Ohio, não sei quando, vai demorar ainda, mas eu ainda tenho 15 anos pela frente aí, né? Até aposentar, né? E também continuar a submeter projetos, né? Bom, queria agradecer, né, já agradeci à banca, né, agradecer minha família em primeiro lugar, né, assim, eu sempre tive muito apoio familiar, né, minha família é muito pequena, tá, quase todo mundo, ou todo mundo aí está nessas fotos aí. Eu, por motivos do destino, vamos dizer assim, eu moro muito longe da minha família, né, obviamente eu sinto um pouco, né, a falta, né, e eles também. Os adultos certamente entendem, né, essa distância, né, mas as crianças acho que têm mais dificuldade de entender isso, né? E eu também sinto muito a falta deles, né? Então é uma coisa que eu sinto um pouco de conviver muito pouco, uma vez por ano com meus sobrinhos, né? Enzo e Alice, né? Mas não tem muito que a gente pode fazer, né? Como eu falei, sempre tive muito apoio familiar, seja apoio para as minhas decisões, né? Para poder fazer o que eu quero fazer, para eu buscar meus objetivos, as coisas que eu quis fazer na minha carreira, também quanto apoio financeiro, né, assim, nem sempre eu tive bolsa, né, a maior parte da minha formação ocorreu nos governos Fernando Henrique, quem é da época lembra que não tinha muita bolsa, né, e isso melhorou um pouco depois, um pouco, não melhorou muito, né, e naquela época, então, a gente dependia do famoso CNPq, né, então, e eu sempre tive esse apoio, né, sou grato a isso e muito mais. Também não podia deixar de agradecer, durante esses 16 anos, tive um cachorro, né, Linda McCartney, que sempre me acompanhou aqui, e tem uns 1 ano e meio que ela faleceu, né, estava velhinho já, faz uma falta absurda. Também na graduação, né, fiz muitos amigos. Depois do lance do WhatsApp, a gente voltou a se falar muito, né? Acaba brigando um pouquinho, né? Tem muito bolsominion no meio, né? Mas faz parte, né? Minha orientadora também, né? Mas brincadeiras à parte, gosto muito de todos eles e sempre estou em contato com eles no grupo de Zap, né? E tem alguns amigos que continuaram, né? Porque fizeram mestrado, doutorado comigo, o Ed, o Renato, são professores universitários hoje, são irmãos que eu ganhei ao longo da vida, né, e mantenho isso com muito carinho. Também em Brasília eu fiz muitos amigos, né, não ousaria falar o nome das pessoas porque eu vou esquecer muitos, né, tentei resgatar algumas fotos aqui antigas, né, muitos deles também são colaboradores, né, são parceiros de pesquisa, né, muitos são universidades aqui do Nordeste, né, o Gustavo, o Adrian, o Fred, além de um grande parceiro, amigo, é meu vizinho, né? A gente mora 2 andares de diferença, né? O Davi, né? Então, são amigos, né, e parceiros de trabalho até hoje, né? Gosto muito.
Também tem várias pessoas que não vieram do laboratório lá da UNB, né, mas que eu também tenho muito contato, né, são irmãos que eu ganhei ao longo da vida, né, o Ed, o Zé Roberto, companheiro, né, Velho Darcy, Dona Olímpia, o Max Vinícius, o Léo, a Blue, né, os seus respectivos, a Mona, né, o Renato, então são todos irmãos que eu ganhei ao longo da minha vida. Guarino, não posso deixar de falar do Guarino. Eu falei, ele sempre foi muito presente, né? Obviamente muito exigente também, né? E sempre me ajudou muito, né? Fico impressionado com a vontade que ele tem de trabalhar, com a capacidade dele de estar atualizado e de antenado nas coisas e saber, né, vamos dizer, a capacidade analítica dele para fazer análise, né, assim, uma coisa invejável, né, que eu não consigo acompanhar, assim, né. Então, além de um parceiro, um amigo, né, às vezes é quase um pai para mim, né, não acadêmico, vamos dizer assim, né, e sempre que rola uma cervejinha aí, rola um drunk dial, né, a gente sempre conversa, né, fico muito feliz em atender, receber as ligações. E ligar também, de vez em quando, né. Também não podia deixar de falar do Lauri e do Eric, né. Sempre foram muito simpáticos comigo, muito atenciosos, né, para conversar, né. O Eric, passei um ano lá, diariamente, convivendo com ele diariamente, e a última vez que eu encontrei com ele foi aqui em 2019. Durante a pandemia fui lá, tentei visitar ele, ele não deixou, né, ele estava em pânico com a pandemia de Covid, mesmo com as 3, 4, 5 doses de vacina, mas ele tinha 85 anos e ele falava, não vou permitir que ninguém venha aqui porque é muito perigoso para mim. Eu entendi, né, mas foi muito importante também para mim. O Lauro também continua sendo, o Lauro está aposentado, mas ele mora lá em Oklahoma, no Arizona. Tive lá alguns anos atrás, depois de 14 anos sem ver ele pessoalmente, foi muito legal. Achei que eu ia passar uns 5 dias lá tomando cerveja aí na piscina. Basicamente a gente passou 5 dias andando no deserto procurando bicho, né? Durante o dia e durante a noite andando de carro procurando cobra. Ele mora numa área grande, né? Tem uma estação de pitfalls no quintal, então além disso ainda checava os pitfalls do terreno. Ele está aposentado, mas trabalha o dia inteiro, captura os bichos, marca, faz coisa na casa, né? E continua participando de artigos que a gente está fazendo também ainda, né? Então, continua nativa ainda, né? E bem. Tudo isso só é possível por causa dos alunos também, né? Foram 98, não tem como, não sei nem dizer o nome de todos aqui, mas todos foram igualmente importantes, né? Assim, eles que fazem, né, o trabalho, vamos dizer assim, sujo, né? A parte mais trabalhosa, que é coletar os dados, né? E também, sem eles, nada disso seria possível. Fiz muitos amigos também em João Pessoa, né, no DSE e fora do DSE, tem alguns aqui, né? Também foram muito importantes para a minha carreira, né? Seja para a carreira acadêmica, também para as partes, vamos dizer, mais divertidas, né, descontraídas da vida, né? Para os churrascos, para os momentos de descontração, né? Tem muitos aqui, tem o Pablo, tem o Márcio, Denise, a Tony, né? Vários colegas do DSE, Geode, Carol, Denise aí. Então, agradeço imensamente a todo mundo, né? Tem outros que vieram de longe muitas vezes, mas continuam sendo muito grandes amigos e parceiros, né? O Dom, o Fred, o Gabriel, o Adrian, o Gustavo, né? Frank, né? Também agradeço demais a participação que eles têm na minha carreira e na minha vida. Eu fui casado durante uma boa parte do tempo que eu estou em João Pessoa, né? Não deu certo. Tem algum tempo que eu estou separado, a gente se separou, tem mais de ano já. E não me arrependo de nada. Meus enteados, conheci, eles eram bem pequenos, né? 8 anos, Pilar, e Matheus tinha 12 anos, né? Hoje estão todos casados, né? São grandes amigos, né? Parceiros de tomar um vinhozinho, de comer, né? Gosto de fazer comida também, de beber também. E Matheus se casou com Thaís, não estão mais juntos, né?
E eles me deram uma chance, uma oportunidade inimaginável para alguém que não tem filho. Foi de ter um neto. Minha ligação com o Cauã é uma coisa esquisita até, meio sobrenatural até, vamos dizer assim, né? Desde bebê. Ele sempre olhou com uma cara meio diferente assim para mim. Sempre tive muita afinidade com ele, né? E essa afinidade ela continua até hoje, né? Ele gosta muito de bicho, né? E eu tento estar sempre muito presente, né? Na vida dele, para que ele também, estou tentando me cuidar também bastante de um tempo para cá. Quero viver bastante tempo, não quero ir embora daqui, deixar meus sobrinhos aí, Cauã e as pessoas que eu gosto cedo, né? Tento tomar cuidado, a gente vai embora cedo. E que eu quero que cá entre nós, eu me esforço muito para que ele tenha um pouco da alegria que eu tive com meus avós também. Também para descontrair um pouquinho, né? Para me descontrair um pouquinho, não podia deixar de agradecer. É uma coisa que só me trouxe alegria, acho que quase só alegria, né? Talvez Revolution 9, nem tanto, mas no geral só tive alegria com as músicas que eu gosto, né? Assim, aqui tem alguns exemplos disso aqui, né? Eu gosto muito de música, eu gosto muito de show, né? Essa foto aqui foi eu que fiz, inclusive, no show. Então, eles certamente foram muito importantes para a minha formação, né? Inclusive formação política, né? Power to the People, né? Working Class Hero, Revolution, né? A gente sempre, eles sempre me influenciaram e continuam me influenciando muito, né? O Roger Waters, aí, os Beatles, né? Legião, né? Porque no fim, né? O amor que a gente recebe, né? Não pode ser diferente daquilo que a gente proporciona, né? Então acho que é isso. Obrigado, Daniel. Quer tomar água com calma? Quero. Ai. Pronto. Não é não. Não é não. Você começa a falar sobre uma É. você começa a montar Muita coisa. mais fácil. Nem escrever. Durante a escrita também, mas é ótimo, porque você pega um filme Claro. da sua vida, né, e remete Sim. as coisas, começa a dar mais valor às pessoas e às situações, né, que você viveu na sua história. Isso Exatamente. é importante e gratificante. Você lembra, né, que realmente foram os pilares da sua vida. Sabe? E você começa a escrever, você fica com vontade de nem parar de escrever mais, né? Bom, podemos continuar? Podemos. Pessoal, eu não posso ter gente com a mão levantada, nós estamos na hora das palmas, mas eu não posso abrir para mim e falar que tá certo? Ou a gente vai continuar o memorial do Daniel, então a gente vai abrir agora espaço Adriano. para os membros da mesa. Então, eu vou começar